Tenho uma mãe com borderline e uma cunhada com borderline. Por conta disso, há muitas brigas nos ambientes em que elas estão e a aceleração do comportamento. Às vezes sinto ecoar isso na nossa filha, porque elas gritam e choram quando frustradas. Fazem brincadeiras efusivas com a neném, competem a atenção com os outros, que os outros dão a neném, competem a atenção que a neném dá aos outros. No caso da minha mãe especial, ainda busca competir com a família do meu marido. Quem é a avó que a neném mais gosta? A casa que a neném mais gosta? Que a neném é a cara da família da minha mãe? Nesse ponto chega a ser cômico, porque a bebê é a cara do pai. De modo totalmente correto, meu marido tem muito medo dessas aproximações. Mais ainda da minha mãe, porque a irmã dele é algo que ele consegue contornar. Eu confesso que já estou tão acostumada com essa dinâmica da minha mãe que não sei muito bem como iniciar os limites. Me sinto culpada por diversas vezes quando ela deseja essa atenção e eu tenho que colocar esses limites. Ainda mais a nossa bebê desejada por todos, neta única das duas famílias. Sendo assim, como estabeleço os limites necessários ao bom convívio? Nesse relato, que aqui, pelo amor de Deus, não é um relato de caso, né? Uma mãe escreveu para a Sâmia pedindo ajuda, ponto. Então, faltam várias informações aqui para a gente ficar, para que a gente possa, né, num ambiente mesmo, assim, terapêutico, etc., a gente fique seguro de orientá-la, né? Então, primeiro, a idade dessa criança, né? Isso é uma coisa, eu acho, né? A idade da criança. Depois a outra que é, ela tinha que descrever um pouco mais, assim, a gente consegue, pelo menos é a minha experiência, né? Assim, da nossa experiência. Claro que por esse relato da moça, a gente consegue mais ou menos intuir como é que a mãe dela é, mas é só uma intuição, não tem como a gente pegar e, né? Saber exatamente. Saber exatamente, assim, quer dizer, ela quando fala que tem borderline, ela tem um diagnóstico formal de borderline, essa é a primeira coisa, né? Se tem um diagnóstico formal de borderline, ela tá fazendo terapia ou não tá fazendo terapia, né? Então, assim, tem mil coisinhas aqui que a gente, enquanto terapeuta, a gente não vai simplesmente pegar e admitir que é assim e pronto, né? Então, então pode ser, de fato, que eu que é bom a gente tocar essa ideia aqui. De fato, a gente tem que ver o seguinte, cara, essa senhora, né, a mãe dela, ela tem uma doença, né, ela tem um transtorno de personalidade emocionalmente instável, que é o nome, né, é um nome do borderline, né, e eles têm uns critérios específicos, você chegar a poder dar esse diagnóstico. Então, a não manutenção de relações estáveis, né, a não manutenção em trabalho, então mudar muitas vezes de trabalho é uma outra coisa. E aqueles sintomas físicos, né, vazio no peito, sentido como vazio no peito mesmo, né, alterações de humor, não assumir os compromissos e responsabilidades da vida, né, são critérios a mais, né, mas são critérios que fazem a gente ir para o caminho de dar o diagnóstico de transtorno de personalidade, que é um diagnóstico que a gente chama, atenção, anotem isso aí, pessoal, quem não sabe, né, é um diagnóstico do eixo 2 na psiquiatria, tá? Então aqui eu estou trabalhando com o critério de diagnóstico psiquiátrico, beleza? Então, vocês se lembram, né? A psiquiatria a gente trabalha com eixos, né? Então, você tem os diagnósticos do eixo 1, que são das síndromes, das doenças que a gente mais conhece na psiquiatria, ou mais trata na psiquiatria, não, tem depressão, bipolaridade, ansiedade e todo o grande espectro da ansiedade, como transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno de ansiedade generalizada, pânico, né? Então, esses são algumas das doenças de esquizofrenia, óbvio, né? Como é que não pode esquecer a esquizofrenia? São alguns diagnósticos que a gente chama do eixo 1, tá? E aí, quando a gente vai para o eixo 2, a gente está falando de todo o espectro de transtorno de personalidade, que é o que o caso aqui traz para a gente, né? Então, transtornos de personalidade são muitos. A gente já teve aqui um caso, uma aula, um conjunto de aulas sobre os transtornos de personalidade, né? Então, o transtorno de personalidade emocionalmente estável, que é o transtorno de borderline, que a gente chama de borderline, ele não é uma impressão, não é isso? Ele é um diagnóstico. Para ser transtorno de personalidade borderline, tem que ser um diagnóstico. Não pode ser só uma impressão da filha ou de alguém que fala, minha mãe é muito borderline, não é isso? Então, essa é uma coisa que é boa a gente falar aqui, porque aqui tem todos os níveis de terapeuta, né? Então tem o pessoal que está iniciando agora, o pessoal que já tem prática, o pessoal que não tem prática, o pessoal, né, que já é especialista, tem, enfim.
Então, quando um paciente chega pra gente numa consulta, alguém chega pra gente numa consulta, já ele dando o diagnóstico de alguém, que foi o caso, não é que a gente vai desconsiderar, né? Não é assim que a gente faz mesmo, né? Mas a gente vai aprofundar, se for o caso, se a gente achar que é o caso, né? Vai aprofundar. E olha, atenção, isso eu queria muito conversar com vocês, assim, conversar não, só indicar. Toma muito cuidado, pessoal, não caiam numa coisa que é rigorosamente errada mesmo, que é o diagnóstico by proxy, né? O diagnóstico por procuração. Então, a filha tá falando que a mãe é assim, a filha tá falando que a mãe é assado, não sei o quê, e aí você já dá o diagnóstico pra mãe de narcisista. Você nunca investigou a mãe, você nunca teve com a mãe, você não sabe como é que é a mãe da menina é, entendeu? Então, assim, hoje a gente percebe que é muito comum, né, galera? É muito comum isso aí. O pessoal dando diagnóstico por procuração, como a gente chama. Então, a filha vem, a mãe vem, o filho vem, o marido vem, a fulana vem, aí escreve, né, às vezes, eventualmente, está certo, mas a maioria das vezes você não tem mesmo ferramentas e elementos para fazer. O diagnóstico ele não pode ser dado por procuração, galera, entendeu? Isso faz um mal para burro para as dinâmicas familiares. Né? Claro. Então, nesse caso dessa moça, assim, talvez algum psicólogo disse, a tua mãe é borda. E aí, em dizendo que é borda, bem, a senhora tem uma doença. Dado que ela tem uma doença, tem um transtorno de personalidade, né? Complicou a nossa vida, porque aí os recursos que a gente tem, né, que são os recursos são os recursos do dia a dia, os recursos da família, os recursos de conversar com a mãe, os recursos de botar, a gente já fica mais limitado. Fala, olha, esse recurso, se ela tem um diagnóstico, esses recursos não dão conta de ajudar essa senhora. Então o que ela pode fazer é tomar remédio para terapia. Sim. Né? E não adianta dar uma orientação como daria para alguém que tem uma mãe que não tem diagnóstico dado, né? Exato. E a gente vê que isso é muito comum nos relatos que essas pessoas mandam para você. Bastante. A gente fez uma série de aulas aulas de podcast, assim, e dá para ver claramente, assim, que a quantidade de influência, me pareceu, a quantidade de influência de psicólogos ruins, ou psicólogos na cabeça dessas pessoas. Sim. Né? Sim. É como até o próprio diagnóstico de narcisista, né? Agora quase todo mundo tem uma mãe narcisista, né? E aí realmente porque aí se você parte desse princípio, você obviamente vai lidar com uma pessoa que precisa de uma ajuda. Sim. Né? E não pode. E aí, até como que você vai abordar a criança, a família, a visão da criança em relação à avó também é diferente, tudo. Né? É verdade. E aí tem que tomar muito cuidado com isso. Assim, eu acho que é muita imprudência fazer isso com uma família, sob o risco de você machucar mesmo, assim, toda a dinâmica familiar, quando você começa a falar que alguém, que uma pessoa narcisista, que uma pessoa é borderline, por exemplo. Eu queria abrir esse caso aqui por o seguinte, olha só, existe uma grande questão, uma grande discussão em como você tratar transtorno de personalidade farmacologicamente. Borderline é a sua praia, né? Borderline é minha praia. Eu tinha, lá na FRJ eu tinha um ambulatório praticamente só de borderline, exatamente isso. Na verdade, era um ambulatório que eu montei esse ambulatório lá no fundo quando eu tava. E que tinha muito resultado. Tinha resultado. Bastante resultado. Tinha resultado. E aí, mas eu não publiquei nada, né? Assim, na residência, não conseguia publicar nada. Então, mas olha só que legal, vamos lá. Ótimo. Como é que eu gostava de tratar os meus borderlines? Tá? Não estou dizendo que é assim para todos, é claro, depende dos sintomas. Né? Então tem borderline que vai ter mais sintoma depressivo, né? Mais sintoma de humor, como da depressão, né? Então, que sente mais vazio no peito, quase como uma dor e fica muito para baixo, etc. Tem os borderline cujos sintomas mais produtivos são os sintomas de impulsividade, né? Como falaram já. Então, o mais comum, como vocês sabem, como vocês atendem borderline, pronto, né? Então, eles são floridos e mudam, tá? Em geral, eles não vão juntos. Como é que eu manejava o borderline? Claro, depende dos borderline, né? Mas vou falar do manejo farmacológico. Não estou falando de terapia, não estou falando de outros recursos, como vocês sabem, né? de vitaminas, etc. Todos os parâmetros, né? Hormonais, parâmetros bioquímicos, parâmetros... Não estou falando disso. Vamos imaginar que vocês já fizeram tudo isso. Mas vamos imaginar o seguinte. Essa paciente já está na terapia, né? Ela já fez uma boa adesão com o terapeuta que tem, por assim dizer, jeito para borderline, tá? Outra coisa, algumas linhas de terapia elas tendem a funcionar muito mal mesmo para o paciente borderline, tá? Tá? Aí olha a Ingrid. É isso aí, Ingrid.
Às vezes eu penso em desistir da psiquiatria por causa dos border. Acho né? suportável. Então, pessoal, um dos motivos pelos quais me odeiam no IPUB até hoje é porque eu montei esse ambulatório de border. Então, do dia pra noite eu botei 60 mulheres com borderline dentro do instituto. Eu tocava lá eu tocava com 60 mulheres lá com borderline. Mas na sua terapia você tem bastante isso do psicodrama. Você consegue ajudar, não consegue nesse sentido? Eu até queria algum dia falar sobre isso, assim, né? Como é que eu gostava de mexer no borderline, tá, baby? Eu entrava com quase sempre numa receita de bolo, né, evidentemente. Eu gostava de mexer com antipsicótico, tá? Antipsicótico. E um inibidor seletivo de serotonina, tá? Era em geral como eu gostava de fazer. Em geral começava junto, os dois, tá? E consegui observar ao mesmo tempo uma diminuição do impulso da paciente, ok? E um conforto maior para lidar com aquilo que lembra os sintomas depressivos meio paroxísticos que o borderline tem, beleza? Sim. Então era uma estratégia, como já traçaram aí, né? Estabilizador do humor vai ser ruim? Não, pode funcionar muito bem. Você pode botar um lítio, uma risperidona, sei lá, um lítio, um ácido valproico, pode funcionar, né? Um valproato, pode funcionar, uma lamotrigina mesmo, já vi responder bem a lamotrigina, tá? Mas era como eu gostava de fazer, eu gostava de conversar com quetiapina, beleza? E inibidor seletivo de recaptação de serotonina, tá? Que era, na prática, era uma quetiapina, né? E um Lexapro, se o paciente tivesse possibilidade de comprar, porque acaba sendo mais carinho o Lexapro, né? Tá? Mas funciona, tudo isso que vocês falaram funciona, beleza? Tudo isso que vocês falaram funciona. Não sei se mais alguém aqui que seja médico ou que já tenha pegado o paciente borderline com a prescrição. Aí, ó, o doutor João. João, se você for mesmo paciente que tem poder aquisitivo maior, eu gostava de quetiapina, cara. Isso é uma outra coisa que vocês vão ver da psiquiatria, né? Os médicos, eles acabam se acostumando, eles vão tendo mais mão com alguns remédios. Isso é engraçado mesmo. Isso acontece, né? Você vai sentindo confiança no manejo com certas medicações, né? Tá? Mas sim, faz isso sim. Beleza? Enquanto vocês escrevem, eu posso abrir um parênteses aqui, porque essa pergunta da Cíntia é boa. Cíntia Guedes de Souza. Podia falar sobre estresse pós-traumático, Doc? Posso? Oi, Cíntia. Teu primeiro dia também. Por que tem tanta gente aqui no primeiro dia? Ah, porque acabou a prova, não é isso? Vocês concluíram? É isso? Eu não sei porque vocês concluíram, agora são... Foi mal, galera. Esse cronograma dessa turma, eu não tô com ele de cabeça. Desculpa aí. Cíntia, eu vou te falar um negócio sobre... Não vou falar, né, sobre estresse pós-traumático, assim, né, descrever, enfim, falar bem direitinho. Mas como a gente tá falando de remédio, tem um dado, até vou separar esse artigo para vocês, que é o seguinte, tem um dado que diz que as pessoas que usam benzodiazepínico, logo nas primeiras semanas, eu já não lembro qual, ou né, nas primeiras horas, não seja uma semana, na primeira semana após o estresse, tá? Eles têm uma tendência ou seja, teve um estresse pós-traumático, né? Eventualmente uma perda traumática de um ente querido, um estresse pós-traumático mesmo, como está escrito no livro, uma situação de guerra, de, sei lá, abuso, sei lá, atentado, etc, né? E aí, quando essa pessoa ela toma benzodiazepínico nos primeiros momentos, eu tenho que pegar o artigo para ver exatamente, para dizer para vocês a data certinha, né? Nos primeiros momentos, ela tem uma tendência a elaborar pior o trauma, tá? E perpetuar o sintoma de estresse pós-traumático, beleza? Então isso é muito comum, né? A gente, às vezes, a pessoa acabou de perder, minha mãe mesmo, né? Quando perdeu meu pai daquele jeito, tal. Uma coisa que eu de fato pedi para ela fazer era não tomar Rivotril. Não toma Rivotril, não toma benzodiazepínico, nenhum, você tá entendendo? Fica aqui com a gente dá o suporte e vamos elaborar isso como as pessoas sempre fizeram ao longo da história, chorando, sofrendo, e a coisa tende a elaborar melhor, tá? É muito comum o contrário, né? Você perde alguém, etc, ou tem uma situação dessa de barbaridade, vai lá e toma um Rivotril, ok? A chance da coisa, né, do trauma ser elaborado de um modo mais saudável, ela tende a diminuir, beleza? Então, isso aqui é importante pra gente, tá? Vamos continuar no caso, Mina? Sim, eu acho que a dúvida dela é como que ela faz em relação à menina, né, ao bebê. Sim. Teria que ver, assim, mais de
quanto em quanto tempo que encontra a avó, né? Eu acho, a avó e a cunhada, que isso faz diferença, né? Uma coisa é morar junto com elas, outra não. E acho que tanto ela quanto o marido não querem evitar essa aproximação, mas percebem o quanto que isso deixa a neném agitada um pouco, né? Mas também, por outro lado, eles são pais de primeira viagem, e eu acho que a tendência dos pais de primeira viagem é serem um pouco. A gente valorizar, não demais, mas a gente valorizar um pouco a influência dos pais e dos tios na educação da bebê, né? Então, se esse encontro é um encontro eventual, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, por exemplo, o que a, o encontro da avó e da cunhada não vai ser o que vai formar essa bebê no sentido dessa agitação que ela tem medo, ou dessa volatilidade emocional muitas vezes, ou dessas chantagens emocionais, né? Então, a meu ver, eu acho que toda vez que de fato os pais tentam preencher as lacunas na educação das crianças, né? De em todos os âmbitos, né? Afetivo, intelectual, físico, volitivo e transcendente, o que vem externo a isso, ainda que seja na família próxima, não é tão nocivo quanto os pais imaginam, principalmente os pais de primeira viagem, né? Então eu acho que colocar os limites é muito mais com uma bebezinha pequena, manter a rotina, manter ela mesma a base não é a base, não. Ai, me fugiu a palavra. A gente mantém ali um limiar em que a gente fica falando ali com a criança, e na hora que você altera esse limiar, a criança percebe que você não gostou do que ela fez, ou que isso não está de acordo com os valores que você gostaria de passar para ela, né? Então, se você tem isso muito claramente e você consegue trabalhar com essa questão afetiva com a criança, ela percebe muitas vezes que, eu entendo que a vovó é um pouco diferente, que às vezes ela exagera um pouco, e à medida que ela vai crescendo, ela vai sabendo lidar com isso. E os pais, principalmente se de fato eles têm, a avó e a tia têm esse diagnóstico, sempre passar para a criança, à medida que ela for crescendo, claro, porque ela é uma bebezinha a princípio, né, de 2 anos, no sentido de paciência, no sentido de calma, no sentido de que tá tudo bem, que vamos ajudar a vovó, que a gente entende que a vovó tem uma certa dificuldade e que tá tudo bem, entende? Então é exatamente isso, essa estabilidade afetiva que os pais vão dar, ela é muito mais robusta e forma muito mais essa criança do que o ambiente externo nesse sentido, né? Uhum. Acho assim, a Thalia falou assim, o que tem a ver a criança nisso tudo, né? O eixo dessa história gira em torno dos adultos. Tem a ver que, super a ver. Sim. Tem a ver que essa é a queixa da mãe. Sem dúvida. Então a mãe, ela se preocupa com essa história por causa da criança dela, do filho dela, porque assim, eles são adultos. Ela falou, a Borda é a mãe dela, tá acostumada. E eu acho a cunhada é irmã do marido dela, tá acostumada. Só que quando entra uma criancinha no meio do caminho, é evidente que essa mãe, ela fica preocupada. Eu sobrevivi, eu sei lidar. Então, agora, meu filho pequeno, cara, pra começar, essa senhora não é a mãe dela, é vó. Exato. E a outra não é irmã, é tia. Exato. É isso As que eu ia influências dizer. entram para outro lugar, evidentemente. Então, eu acho que o medo, tanto do pai, da mãe da criança, quanto do pai da criança, é a influência que a mãe teve na vida dela e que talvez a irmã tenha tido. Só que essa influência é totalmente diferente na vida da criança. Porque agora a gente está lidando com uma avó e com uma cunhada, que já muda a dinâmica. Pois é. E é uma questão muito clara para mim, olha só, pessoal. Outra coisa também, a relatora do caso não está procurando tratamento para a sogra, para a mãe. Exato. Ela me diz, minha mãe é assim, o problema é dela. Ponto. Ela levou a vida dela assim a vida inteira. Entende, Thalita? Assim, então tem super a ver. Na verdade, o eixo dessa história não é
a velha, a senhora. A gente parte do princípio que ela preocupação. está tendo terapia, o tratamento Não, dela ou eu não. parto do princípio de que a filha já falou, cara, essa pica não é minha. E assim, de certa forma, ela tá preocupada como filho, aquilo vai influenciar na vida filha, da bebezinha. Né, da bebezinha. Exato. Então aqui, essa é uma outra coisa mesmo de terapia, galera. Assim, não, a gente não pode também ficar jogando problemas pra cima dos... Assim, cara, imagina só, imagina que a relatora do caso, que pensa, já trabalha, tem que cuidar de família, tem que cuidar do marido, não sei o que, não sei o que. E a mãe é o seguinte, a mãe é a mãe dela há anos e beleza, é o que é, você tá entendendo? A coisa virou uma questão agora porque entrou um bebê, entrou a filha dela. Exato. Porque não era uma questão mais, talvez tenha sido na adolescência, etc. Uhum. Não é mais uma questão, né? Então, ela já saiu da casa da mãe, já saiu da casa da mãe. O que eu acho, assim, a minha sempre experiência também de atender para burro, né, essas questões familiares, assim, tudo depende, foi a pergunta que alguém fez ali em cima. Essa criança fica sozinha com a tia e com a avó border por muito tempo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Porque se de fato a avó fica com a neta para a mãe trabalhar, exato, temos um problema. Ponto. Temos que ver isso aí. Sim. Né? Agora, se a avó encontra a criança no final de semana, exato, festa de família, exatamente, ou se encontra, quando encontra sempre meio que sob supervisão. Exato. É isso que eu acho isso mesmo, assim. Existe uma supervalorização também dos efeitos das aproximações no filho. Isso pode ser um gerador de neurose brutal. Exato. Né? Quer dizer, os filhos eles não foram feitos para ficar numa bolha. Até porque eles não podem ficar numa bolha, não ficarão numa bolha. Eles vão estar no colégio, sim, eles vão estar com os amigos, eles vão estar por aí na vida, né? Sim. Então o filho não fica na bolha. O que a gente tem que fazer? Tem que fortalecer a vontade do filho. Isso. A inteligência, a imaginação do filho, cuidando daquelas coisas que são as coisas básicas de educação do filho, que é sono, higiene, alimentação e ordem. Quando a gente está falando de uma bebezinha, a gente fez a suposição, a gente fez uma inferência de que essa criança tem entre 1 e 2 anos, não tem mais do que isso. Entre 1 e 2 anos, entre 2 anos, que é a criança meio educada? É uma criança que está com sono em dia, já tem os princípios da higiene, consegue, né, parar para escovar o dentinho, abrir a boca para escovar o dentinho, consegue indicar que está sujinha, etc. Sono, higiene, alimentação. É uma criança que come de tudo, que não faz birra, e que você consegue sono, higiene, alimentação e ordem. Ou seja, uma criança que já está sendo educada nessa rotina, de que sujou, tem que limpar, claro, é uma coisa de um aninho, pelo amor de Deus, né? Bagunçou, tem que guardar, caiu, tem que pegar. Isso é educação de criança, galera. A questão é essa.